Então, vou continuar. Então, boa tarde, seja bem-vindo quem for chegando. Eu sou a Letícia Leme, sou educadora parental e sou consultora em criação consciente. E sou também mãe do Marcos Gabriel. E essa live, eu vou convidar daqui a pouquinho para entrar comigo a Dani Tucílio, que é lá do IG Gestar Maternar Consciente. E a gente vai falar um pouco sobre o sono do bebê. E a gente vai falar desse sono dentro do que é a maternidade real, né? Não é aquela maternidade romântica, a gente acha que a gente vai chegar em casa do hospital com o neném e vai colocar no berço e ele vai dormir, vai ser a coisa mais linda do mundo, né? E, pra falar a verdade, a gente passa vários perrengues com o sono do bebê. A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa maternidade real, dentro dessa série de lives que eu tô fazendo, que se chama Passinhos de Mãe, em que a gente tá falando sobre vários desafios e superações que acontecem dentro da nossa maternidade, né, em que a gente vive assim um dia após o outro, né, um passo de cada vez para viver esses desafios, encontrar formas de superar esses desafios, né? Então vou chamar aqui a Dani para entrar comigo. Como é que eu faço aqui mesmo? Acho que é aqui. Aqui. A Dani é minha amiga lá na consultoria de criação consciente, né? Ela fez o curso junto comigo e ela também é fisioterapeuta e é mãe de duas meninas. E vai contar um pouquinho pra gente aqui como é que foi a experiência dela com o sono das crianças dela. Ela tá entrando. Aê! Uma Deixa eu subir aqui um certa. pouquinho. Oi! Tudo bem? Oi, Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Como é, como é que tá aí com as crianças? A gente fez fizemos alguns combinados, né? Antes de falar, ó, mamãe, eu tô testando uns filtros aqui, né, pra ficar melhor. Uhum. E a Eu gente já fez, coloquei on. aí a gente fez o combinado, vamos fazer assim, aí liberei agora a televisão, coloquei pra comer um lanche e, não é da responsabilidade da Isabela, né, que tem 6 anos. Mas eu falei pra ela, olha, dá uma colaboração aí, fica com a irmã. Mas já tô vendo alguém dando um passinho bem do meu lado aqui agora. É assim, participação especial na live teremos hoje, tá bom, gente? Eu Faz parte, é expliquei, isso aí. eu expliquei pra ela, estou eu e as duas. Então acontece, né? Mas tá ótimo, não tem problema nenhum. Ai, ai. A Dani deu uma falhadinha agora na conexão, tudo bem? Oi, Foi a Carol. A Carol ligação, falou tocou a que, ligação aqui. é, a Carol falou que tá vendo duas lindas. Ai, Carol, você que é linda. É, você que é mesmo, Carol. Com certeza. Ai, Obrigada olha por lá. estar aqui. Deixa eu só A avisar Mila aqui. também falando aqui que ela entende, porque ela também é mãe de dois, né? Tem dois ali também. Então, tá tudo em casa, gente. Aqui é É, tudo mãe, é papo de mãe. deixa eu só. Peraí, só. Peraí. Tá. Não, pode falando aí. É que só a pessoa vai Então, continuar Dani. insistindo a ligação aqui. Pronto. Ai, ai, ai. Então, Dani, se apresenta um pouco melhor para o pessoal, né? Conta um pouco como é que é o seu Instagram, né? O seu projeto de estar maternar consciente. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer melhor. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou a Daniela, né? Eu sou fisioterapeuta. E sempre a ideia foi ficar na fisioterapia, trabalhar com a fisioterapia. Eu gosto muito mesmo. E para falar, amo, né? É muito bom, é muito gratificante. E aí, com as meninas, né? Eu já comentei até na outra live com a Carol. Eu não tive uma questão do parto, que foi o parto que eu gostaria e eu não deu certo. Não fluiu, não foi. E aí, com isso, eu fiquei com uma questão muito, muito em mim sobre respeito, né? Respeitar as meninas. Aquilo, eu não respeitei as meninas, o tempo delas, e aí fiquei com isso em mim. E aí, na criação, no dia a dia, a gente começa aparecer tanta coisa, né? Da nossa criação, da forma das nossas crenças. E aí a gente vai vendo ali, poxa, como que eu posso melhorar isso, né? Como eu posso melhorar essa criação e não deixar que elas tenham o seu. Claro que vai ter trauma, vai ter um monte de questões, mas. E aí fui estudar, comecei a estudar disciplina positiva, apego, fui conhecendo, fui absorvendo, e aí comecei a estudar para aplicar com elas, né? Foi uma aplicação aqui dentro de casa
E aí, no meu segundo puerpério, eu falei, poxa, eu preciso ajudar outras pessoas também, porque faz muita diferença, sabe? Faz muita diferença pra gente, faz muita diferença pros filhos. E aí foi onde eu estudei, fui estudar, aí eu entrei no, né, eu fui fazer a formação também de criação consciente, e foi onde a gente se conheceu, e aí tô aqui, né? E aí o projeto em relação ao Instagram é justamente trabalhar essa parte já de consciência desde a maternidade, né, da gestante. É, não vou falar que eu quero influenciar, não sei nem se seria essa palavra correta, o tipo de parto, porque aí entra onde eu falo até de respeito. Cada um tem a sua própria Exatamente. escolha, né? A gente não pode falar Uhum. faz isso ou faz aquilo, ou faz isso ou faz aquilo. Não tá no meu direito fazer isso. Mas trazer consciência, né? Mostrar, olha, é assim que funciona, é assim que vai ser. Então, desde a gestação, a gente já pode, tanto para essa questão do parto, mas de criar uma conexão, um elo, né? Um vínculo com o bebê. E eu vejo por todas as pessoas que eu já conversei, as mães, quem já faz esse trabalho anteriormente, né, na gestação, sente menos o porpério. Por incrível que pareça, Uhum. claro que no dia a dia a criação, né, as nossas sombras vão aparecendo, as questões ali com as crianças vão aparecendo e precisa estudar. Mas é isso, então é esse o ideal, né? Trabalhar com Que legal. gestante, ajudar as gestantes e as mães no puerpério. Seria isso. Que legal. Muito bacana. Enquanto você ia falando, ó, o pessoal, Tá. a Aconchego Mom Coach, ela perguntou o que aconteceu no seu parto. Se você, se tiver vontade, quiser contar um Claro, pouquinho. claro. Não, é assim, ó. Por eu ser fisioterapeuta, a gente conhece alguns outros fatos do parto natural, vamos falar, parto normal, né? Então a gente trabalha com algumas áreas, principalmente na faculdade, a gente vê algumas. Eu não vou ficar falando muito para não criar uma preocupação assim. Mas a gente vê um outro lado para as crianças, né? Alguns partos que não dão certo, parto natural, né? E aí, eu tinha certeza, eu queria aquele parto, sabe, de ter dor, de não tomar nada, ser totalmente natural. Na minha gestação, na minha primeira gestação, eu atendia uma paciente, né, atendia Pilates, e o pai dela é pediatra e a mãe é médica ortopédica, né? E ela ficou muito, 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 sabe? Falando, não é culpa dela. A escolha foi minha, entendeu? Mas eu, como já conhecia, já tem algumas casas, né, que a gente vê, atende na fisioterapia dos partos que não deram certo. Ficou, não, porque é aquela história. E aí e aí eu decidi fazer uma cesárea. Decidi mesmo. Como ela nasceu em dezembro, ela aquela época de aquela pressão médica, né? Não, porque vai nascer no Natal, vai ser um período péssimo. Então eu fiz o parto, agendei um parto no começo de dezembro. E assim, foi tudo bem com o parto não teve nada, sabe? Foi super tranquilo. Mas nesse princípio de respeito, eu acho que não foi legal, sabe? De acordo com o que eu acredito. E eu vejo hoje muita diferença da minha primeira filha, até para amamentação. Como é importante a gente esperar o tempo da criança, da maturidade dela. Eu tive bastante dificuldade, não foi só com o sono, mas bastante dificuldade com a amamentação com ela. A primeira. Na primeira. Passei 10 dias assim, mas insisti muito, muito mesmo. E então, assim, é mais sobre isso, sabe? Foi uma questão de escolha. E aí, prometi pra mim, não, quando eu tiver uma outra filha, vai ser parto normal, vai ser parto normal. E vai, vai, vai. E assim, por que que no segundo eu também acabei fazendo uma cesárea? Ela ficou transversa, né, na barriga o tempo todo. E aí, não, porque não vai dar, não vai dar, não vai dar. E quando eu tava com 37 semanas, ela parou de ganhar peso, a minha segunda filha. E aí a médica falou, não, a gente vai fazer uma cesárea. Eu falei, não, eu não quero, tal, não vou, não, né? E aí, não, vamos. E aí comecei, tanto é que o que eu não gosto que eu não engordei na gestação inteira, eu engordei nos últimos 15 dias, de tanto que eu fui comendo para tentar fazer, sabe, ela ganhar um pouco mais de peso. Ganhou, não ganhou muito. Ela nasceu até considerada abaixo do peso para a idade gestacional.
Mas a mesma, vou falar, pressão psicológica, sabe? Não, porque aquela história, você é pequena, você é isso, você é aquilo, vamos marcar um parto, ela já é pequena, não sei o que lá. E aí eu marquei. Então, e isso me pegou muito, sabe? Principalmente no segundo, me pegou assim demais. E foi onde eu fui estudar mais ainda. Bem no puerpério, eu fui fazer um curso sobre criança interior, sabe? Sobre crenças, e aquilo foi ótimo, porque foi o que me levantou. Foi maravilhoso. Mas assim, foi muito pesado, né? Porque eu tive que olhar ali no puerpério, aí eu fui ver aquele documentário do O Renascimento do Parto, né? Imagina eu que queria um parto normal, tive uma cesárea, fui assistir o documentário Renascimento do Parto, uma semana Assistiu na hora depois, sabe? errada. Eu via e eu chorava, falava, o que que eu fiz, o que que eu fiz? Aquela culpa, né? Aquela sensação péssima da escolha. Mas assim, hoje eu sei que tudo isso também faz parte do meu aprendizado, do meu histórico familiar, não histórico, histórico das minhas gerações, sabe? Tá bom, filha. E era isso que eu precisava passar, entendeu? Hoje eu sei que eu fiz que eu conhecia naquele momento, o que estava ao meu alcance, e tá tudo bem. Mas eu acredito que a gente pode, com a nossa história, ajudar outras pessoas, né? Eu acho que é esse É o verdade. propósito. Então é isso. Não aconteceu nada de ruim, foi tudo bem. Não tive nenhuma intercorrência, só essa mesmo do peso, né, da minha segunda gestação. Mas não foi nada grave, não. Mas ficou marcante para você por causa da pressão Muito, psicológica, né? muito, muito. Ficou muito mesmo. É muito difícil. O parto, ele é. Acho que a gente pode até fazer uma live uma hora para falar sobre parto, né? Porque é uma coisa também que você tem muito Sim, assunto, né? Na verdade, pra gente falar. Porque essa questão da muito. pressão, ela é muito grande, né? Tanto a pressão psicológica para você não realizar um parto natural, né? Que no caso é o seu desejo, como também há uma pressão também do outro lado, em cima de quem faz uma cesárea, e aí aumenta a nossa sensação de culpa, Sim, né? Também. muito, Que muito. acaba não ajudando muito, né? É porque a gente até escuta falar, né? Você só é mãe se você fez um parto natural, né? Se você fez um parto normal. Então, você não sentiu a dor do parto, então você não é mãe. Eu já ouvi isso. Eu É, ouvi pessoas falando para outras pessoas, se não sentiu a dor do parto, não é mãe verdadeira. Gente, o que você vai ajudar? Isso não ajuda. Por não, favor, fale coisas que ajudem as mães. As mães já têm, a gente já tem culpa sem ninguém falar. Não precisa alguém falar. exatamente. É um peso muito grande, né? Não, É um peso muito grande. muito. É um olhar muito pesado sobre a gente, de você fazer uma cesárea. E assim, lá na maternidade, eu via mães que queriam, desejavam, não quero mais, chega, quero a cesárea, tá bom. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas é escolha. Algumas querem, outras não querem, mas assim, não é bem visto, sabe? É bem isso, você é menos mãe se você fizer uma cesárea. E a partir da hora que nasce, é tudo igual, né? É As verdade. dificuldades da maternidade tá ali para todo mundo. E eu É vejo verdade. que a força do parto, de você escolher, é muito mais da mulher. E isso eu vejo que eu não tinha nenhuma força minha mesmo, sabe? Nem vou falar autoestima, mas são outros Uhum. fatores assim. Mas a força da mulher. Ela se empoderar e falar, eu vou fazer e eu quero, e é isso. Mas da maternidade, todo mundo é igual depois. Não tem. É A verdade. dificuldade de amamentar pode ser para todas, a dificuldade para o sono é para todas, na criação, É somos verdade. pais, E, né? e uma coisa que eu vejo, eu estava até conversando com uma colega uma colega minha hoje, como que, e entra nisso também, né, que é a questão da comparação, né? Como que a gente, enquanto mãe, a gente, mesmo sem querer, até inconscientemente, a gente faz algumas comparações, né? A questão do sono, isso entra muito, né? Porque a gente sempre tem alguma amiga que o neném, assim, com um mês ele dormia a noite inteira e pronto, tá ótimo. A criança tá lá dormindo. E parece que é só o seu neném que não dorme. É só você que não sabe fazer o neném dormir. Não é? Então a gente entra nesse negócio de comparação, de que ali tá melhor, parece que ali tá mais fácil, né? E aí eu fiz uma enquete aqui no Story hoje e 91% das respostas da enquete
91% passou perrengue com o sono do neném. Porque a pergunta era assim, né? Você passou perrengue com o sono do seu bebê? 91%. Aí teve uma mãe que respondeu não, e ela veio me falar depois no direct, né? E ela falou: olha, o meu bebê com 2 meses dormia a noite inteira. Eu não fiz nada, simplesmente foi natural. Então, assim, tem algumas sortudas? Pelo jeito tem. Tem. Mas, assim, de modo geral, né? Conta um pouco pra gente a sua experiência. Peraí, vem cá. Uhum. De modo geral, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não, não é. Então, é que com a minha primeira, o meu conhecimento era praticamente zero mesmo. É aquela história, né? Nasceu, virei mãe. E parece que a gente tem que saber tudo, né? Parece que você tem que saber como é que dorme, como é que amamenta, como é que faz dormir, como é que não faz. Então, assim, não tinha conhecimento nenhum. Eu fui na sorte, né? Fui ali na sorte. E foi muito difícil, muito. Até cheguei já a comentar com você. Eu sofri muito cada 40 minutos para amamentar, né? Eu falei da dificuldade no começo dessa amamentação. E era a cada 40 minutos ela acordava, eu colocava no berço. Hoje é totalmente diferente o que eu faço com a minha segunda filha, né? Mas amamentava. Com 15 dias a gente já tentou colocá-la no berço. E aí, a cada 40 minutos ela acordava. Foi muito difícil, sabe? Foi muito, muito pesado. E vinha aquela culpa, o que eu tô fazendo de errado? Por que minha filha não dorme? Qual é o problema? Aí você já envolve a amamentação também. Será que a minha amamentação não é suficiente? E o que eu faço? É calor? É frio? Você não sabe. Você simplesmente chora, né? Você vai chorando junto com o bebê ali, porque não sabe o que ele quer, não tem ideia. Não tinha ideia nenhuma sobre o que era dia, o que era noite quando o bebê dormia, rotina, nada. Eu deixava ela. Ela acordava, no comecinho ela chegou a trocar o dia pela noite. Até na primeira semana ela dormiu um dia assim 6 horas direto durante o dia. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Que ótimo. Aí já vem todo mundo falando também, mas não vai dormir à noite. Dormiu o dia inteiro, esquece, ela não vai dormir à noite. E realmente não dormia, né? Não dormia. Tudo trocado, tudo. Ela acordava e eu fui amamentando ela. Acho que no máximo vai. A gente esquece, né? Detalhes assim, né? A gente se recupera dessa fase. Mas a gente se recupera, né? Mas assim, não foi mesmo mais do que 2 horas do que ela dormiu até 1 ano e meio direto. Não foi. E assim, eu acordava, eu trabalhava no outro dia. Eu voltei, eu não queria ficar em casa, eu voltei pro meu trabalho com 2 meses, ela foi comigo. E então eu acordava às 5h30 da manhã, ia pro trabalho, ia trabalhar e sem dormir. E a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo o jeito que a gente consegue, né? E foi isso. Nos primeiros dias a gente não tinha deixando o carrinho ali do lado. Todo mundo fala, não, põe no carrinho lá, pode dormir 3 meses no carrinho. Mas ela só dormia no nosso colo. Até outro dia eu tava conversando com uma mãe que tava falando, né, que o bebê não tá dormindo e que ela tava dormindo com o bebê no colo. E aí eu lembrei exatamente, eu lembro na minha cama, eu deitava no meio e ela deitava assim no meu colo, no meu peito, né, pra dormir. E a gente passava a noite inteira assim, revezando eu e meu marido. Ele revezou comigo uma semana, né? Quando ela nasceu, Depois ele caiu fora, né? quando ela nasceu, não, eu vou ajudar, vou passar a madrugada inteira acordado com você. Pode ficar tranquilo. Eu falei, nossa, que ótimo, que maravilha. Durou uma semana. Ele não aguentou o pique, não. E aí fui sozinha. E também não tinha ideia dessa parte do emocional da criança, sabe? Dela sentir o que a gente está sentindo, queria esterogestação, nem sonhava que era esterogestação, nem sabia. E aí a gente, aquela história, todo mundo falando, né? Não, tem que ir pro berço, o bebê tem que ir logo novinho pro berço. Aí a gente tentou colocar no berço com 15 dias. E hoje eu fico lembrando assim, eu falo, nossa,
aquela cama enorme, né, para eles. Tá tão Verdade. apertadinho ali no útero, sabe, a temperatura sentindo a gente. E aí coloca lá no berço, vai sentir, né? Ela sentia falta. E eu, como não entendia, eu ia lá e amamentava, né? Eu achava que o choro dela era exclusivamente pela amamentação. Ah, Hum, chorou, dá uma mamar primeiro. É fome, dá uma mamar. Tá com fome, criança tá com fome. Ia lá e amamentava. Então passava a madrugada toda mesmo ali amamentando, do lado dela. Foi um ano e meio bem difícil, sabe? Foi bem pesado, não foi nada romântico, não foi nada. Mas é um aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado. Dependo, não posso falar que você faria diferente. Eu fiz algumas coisas diferentes com a minha segunda filha, por já conhecer algumas coisas. Mas eu acho que tudo na história é de aprendizado, né? Eu acho que valeu tudo e ela parou de. A gente fez o desmame noturno com 1 ano e meio. E aí, com 2 anos e pouquinho, ela já estava dormindo bem. Ela estava indo bem, a primeira filha. Então foi um período curto, sabe? E é o que a gente fala, calma que uhum. passa. Vai passar, força. O organismo da mãe está preparado para isso. Fica tranquilo que passa. Acolhe o bebê, né? Fica perto dele. Procura entender o que você está sentindo, o que o bebê está sentindo também. E vai passar, né? Como você falou, é um passinho, né? São os passos da maternidade. Cada fase é uma fase. Não dá para pular, né? Você pode estar preparado. E mesmo você se preparando, é uma caixinha de surpresa, né? É Quem sabe? verdade. Como você falou, né? De todas as pessoas que votaram, Deu uma falhada. Deu uma falhada. Dani, volte para nós. Dani, volte para nós. Dani. na sua enquete, Oi. uma falou que. Isa, dá licença. Uma falou que. Travou para você. Você Deu uma travou para trava... mim. Deu uma travadinha. Isso. Uma falou que. Será que o pessoal tá. Tá travando. Tá travando. Oi. Parece que tá voltando. Voltou? Oi. Tá me vendo? Tá voltando, mas não tá indo. Agora acho que voltou. Leite também, né? É verdade. Travou? Travou? Travou pra todo mundo? Você não tá me vendo? Eu tô te vendo. Pra mim tá Agora normal. sim. Agora sim. Agora Pra mim sim. tá bom. Pode falar. Ai, tá falhando mesmo assim. Tá falhando. Pra mim não. Pra- Então Você tá tá me bom. vendo? Não, filha, eu tô trabalhando, eu tô sumindo? Você tá, tipo, dando umas cortadas, assim, tá piscando, sabe? Ô, Isa, desliga pra mim Vamos ver. Vamos ver se é muita conexão ao mesmo tempo aqui. Ah, pode ser. Às vezes sobrecarrega, né? Parece que agora voltou. Então, Agora acho que você voltou. eu já fiz esses testes de estar dando aula online. E aí eu desligar Ah, a televisão, né, com a internet. E aí melhorar o sinal. agora parece que melhorou mesmo. Ixi, agora falou de novo. É, Agora vai? Tá, vai e volta, vai e volta. Será que foi? Não. Agora parece que foi. Ainda não tá dando pra te ouvir, Dani. Olha, enquanto a Dani não volta, eu vou ler aqui os comentários, tá bom? Ó, a Mila tá falando aqui que fora a insônia, né, dos bebês às vezes não dormirem,
Também, às vezes, ataca doenças, né, à noite, Aqui, ó. né? Tá com delay. Até que vai? Então pode ser isso também. Estava respirando. Não? Pra Quer tentar desconectar? Ah, mas aí não tem como salvar. Hum? Eu posso? vou Posso desconectar. sair? Sai, aí eu te chamo de novo. Vamos ver Tá se o bom. seu, se só você saindo já dá certo. Isso. Vou tentar chamar a Dani de novo, tá bom, gente? Isso acontece, né? A gente precisa muito da internet, né, nesses tempos, e às vezes deixa a gente na mão um pouco. Final de semana eu fiquei sem internet também, tava bem difícil. A gente tá ficando dependente, né, da internet. Bom, a Dani tá voltando. A Kênia tá contando que ela contratou uma consultora de amamentação e fez a técnica de translactação. E aí ela deu uma dica da dona pro pai dar o leite desmamado com a bomba. Ah, meu esposo colocava a sonda no dedo mindinho. Tem uma técnica pra isso, né? Não pode fazer de qualquer jeito. E aí eu dormi um pouco mais. E ele dava o leite que eu tirava com a bomba pro Lucas. Nossa, que incrível! Olha só. Que incrível, gente. Não conhecia isso, não. Quer dizer, eu já vi esse negócio de translactação, mas a, a mãe mesmo fazendo. Não o pai ajudando. Que bacana, muito legal mesmo. A Dani não tá conseguindo entrar, gente. Eu vou tentar de novo. Muito incrível, Kênia. Eu não conhecia isso. Que legal. Gente, pra quem tá me vendo, tá dando pra me ver? Dani, Tô. Tá todo mundo me tá? vendo? Agora eu tô te vendo bem. Agora tá bom. Eu Vai, pode escutei continuar. ela falando que o marido dela fazia relactação, né? Ele Que colocava. bacana, né? Que legal, mas de parceria mesmo, de querer estar junto, de participar, é isso? Que bacana. Então, ela falou que era pra ela dormir um pouquinho mais, né? Ó, pela sonda bem fininha, bem grudada no mindinho. Que Tem toda uma legal. técnica, né? Ela tá falando que era devidamente higienizado. Ô, Kênia, conta pra gente se vocês fizeram isso por parceria mesmo, ou, Você teve assim, alguma ele questão fez, da é, amamentação? a gente quer saber mais, estamos curiosos agora. É, porque a gente vê as mães, né, que tem muitas vezes faz a confusão de bico, né? E coloca mamadeira e aí depois quer Isso. voltar ou tem que fazer tomar algum medicamento. E é comum até, né? Mas Sim, consultoria deu dicas. Amor, dá licença um pouquinho pra frente. a consultora deu dicas, muito legal, muito bom mesmo. Que legal. Orientou direitinho. Muito bom. O legal é que hoje a gente tem bastante, assim, profissionais que estão voltados para esse universo, né? Consultora de amamentação, consultora de sono, a gente que é consultora de criação consciente. Então, assim, a gente pode, quando a gente não consegue superar algumas fases difíceis, assim, né? A gente pode também recorrer, né, a esses profissionais que antigamente não tinha, né? Pelo menos não tão fácil como a gente tem hoje. Então, a gente tem uma vantagem, assim, não sei se posso falar dessa forma, mas uma vantagem aí com relação às nossas mães, nossas vós, né? Que não era tão acessível, né? É muito, muito. A informação hoje está muito facilitada. Olha, para mim, na minha primeira filha, ela tem 6 anos. Eu não sabia, eu já tinha Instagram, né? Eu não sei se era o começo do Instagram, mas eu não tinha ideia, né? A gente não busca. Hoje a informação tá aí. Toda hora que você olha, você vê um lugar falando de alguma coisa, digita lá no Google, tá cada vez a informação está muito disponível. Como você falou, imagina as nossas avós, as nossas mães. Minha mãe mesmo fala que não lembram de sono, né? Eu já perguntei como é que era o nosso sono. Ela fala, era boazinha, sempre aquela coisa, né? Era boazinha, dormia bem. Mas eu sempre assim, mas falam que a amamentação aumentou 2, 3 meses e só, né? É, Não tinha orientação, né? Hoje a gente pode é, conseguir com a orientação
prolongar uma amamentação, a gente consegue dar uma qualidade de sono melhor para o bebê e para a mãe. Uhum. Então a informação é É muito boa, verdade. é muito bom. É verdade. Aqui, ó, a Keren tá contando aqui que ela vai contar melhor essa questão aí da translactação, como é que ela fez lá com o marido dela. Ela vai fazer uma live no IG My Precious Kids, sexta-feira às 17 horas. Gente, já fica de olho aí, tá bom? Lá no perfil My Precious Kids, sexta-feira às 17 horas. Marca aí, depois vocês vão lá no perfil da Te Apoio Mãe para vocês pegarem a contagem regressiva lá, para não perder, tá bom? Vai ser sobre parto e amamentação. Que legal, Kenny. A gente vai estar lá para assistir, com certeza. Ah, legal. A Carol A falou que Camila, tinha que ser pode regra, né? falar. O pai ajudar. Eu acho tanto Com certeza. é função do pai, né, participar. É legal essa parte da lactação. O bebê amamentou lá, não vai fazer lactação nesse caso, mas coloca ali o bebê depois de mamar junto com ele, né? Deixa a mãe Isso. descansar. Na parte do sono, ajudar. O bebê acordou de madrugada, nem sempre é fome. Vai lá, pega o bebê, acolhe um pouco, né? Essa parceria é importante, essa parceria Isso é é muito verdade. legal. É, Estava falando. no caso, meu bebê, que hoje já não é bebê mais, né? Ele tem 4 anos e meio. E ele, assim, ele também, assim, eu acordava muito, eu amamentava muito à noite, mas eu não me lembro de ser uma coisa muito pesada. Eu não sei se é porque eu não tinha muita expectativa mesmo de que eu ia dormir, então, assim, eu não criei altas expectativas. Então, ele dormia na minha cama, depois dormia no bercinho do lado da minha cama. Então, assim, pra mim foi, assim, não que foi fácil, não que foi, assim, ele dormiu bem. Não, ele não dormia bem, ele acordava. Mas pra mim não foi uma coisa, assim, foi muito difícil pra mim viver isso. Não foi uma das fases mais difíceis pra mim da maternidade, não. Acho que depois, pra mim, houve umas fases um pouco mais difíceis depois. Mas, assim, eu moro com a minha sogra, então eu tive que encarar muito, assim, interferências externas, né? Porque eu amamentava muito, ele mamava muito. Então, cada 2 horas, assim, ele demandava pra mamar, ele ficava 40 minutos mamando no peito, pra você ter noção. Então, ali naqueles 40 minutos, ele dormia e mamava ao mesmo tempo, né? Tentava tirar do peito, ele acordava. Só que, assim, eu não achava ruim, eu não sei, eu não ligava muito, assim. Não era uma coisa que era pesada pra mim, né? Mas, assim, se você for para pensar contando, é uma coisa difícil de viver, né? Assim, era muito cansativo, né? Era muito cansativo. É, E uma fase que meu marido ajudou muito foi na época das cólicas, né? Que é o que dificulta muito o sono do bebê também, as cólicas no começo, assim. E a gente revezava. Uma parte da noite ele ficava no meu colo, quando tinha cólica, outra parte da noite ficava no colo do meu marido, né? Ali com a barriguinha ali, encostadinha no tronco dele, assim, para que ele conseguisse dormir, porque a cólica, né, é difícil, aquela dor que a criança está sentindo ali, não tem muito o que você fazer, né? Nada funcionou, só que funcionava era ficar deitadinho junto mesmo. A Dani saiu, ela começou a falhar de novo a conexão. Deixa eu ler alguns comentários aqui enquanto a Dani volta. Aqui a Mila tá contando, né? Tá falando, o bom dessa rede de apoio é que nos médicos essa informação é muito deturpada, só tratam como alguma doença. É verdade, Mila. Eles não têm um olhar muito. Ai, como é que eu posso dizer? É muito medicalizado, né? Sobre as coisas. Às vezes eles não veem esse lado emocional, né? A Carol falando aqui que acha que às vezes a culpa é da mãe também por não dar esse espaço, né? Culpa, entre aspas, ela tá colocando, porque às vezes realmente a mãe nem dá espaço pro pai ter esse papel também, né? Deixa eu chamar a Dani aqui de volta, aí eu continuo lendo os comentários. Vamos lá. Aí a Kenny aqui, a gente teve muita parceria nesse sentido. Ele acordava sempre para me ajudar, eu dava o peito, desmamava e ele ficava com o Lucas. Opa, Ai, desculpa, hoje voltou? a conexão não tá ajudando muito não, viu? Pois é, Tá tudo bem, bem, faz parte. é, tá bem ruim. Você estava falando que para você não foi tão pesado, né? Essa questão da. Você teve essa rede de apoio com o seu marido ou com a sua sogra que você morava junto ou não?
Eu com meu No marido, sono. sim, né? Quando você caiu, eu tava contando. Quando ele tinha cólica, quando o bebê tinha cólica, a gente revezava à noite, né? Porque daí eu passava um tempo com ele no colo, ele passava outro tempo com ele no colo. Então, assim, até o período das cólicas passarem mesmo, ele revezava comigo. Mas aí depois disso, não, Aham. aí era mamar, assim, ele acordava, mamava, dormia, acordava, mamava e dormia. Então eu tinha esse cansaço, assim, de ficar acordando pra amamentar, né? Aí nesse sentido não tive ajuda, não. Aí ele É, ficava dormindo lá e, né? E a Karen tá contando que o marido dela apanhava pra arrotar, colocava pra dormir depois, né? Teve um apoio bem legal, isso é muito bom, eu acho né? É que isso muito faz importante. diferença. Eu acho que isso faz uma boa diferença para, igual você falou, para ser pesado ou não, né? Se tá sobra, Uhum. porque eu falo, não é, meu problema não é ser mãe, o problema não é amamentar de madrugada, o problema de repente nem é dormir de madrugada, porque quantas vezes a gente fica acordada para outras coisas, né? Mas de repente tá tudo isso só para uma pessoa fazer, né? É. Então eu acho que Sobrecarrega, né? a rede de apoio para isso ela faz bastante diferença. Ela É dá, verdade. ela dá uma boa diferença. Apesar de que na minha segunda filha eu não tive também, eu tive menos ainda. Mas foi melhor. Ela dormia super bem. Ela até o sexto mês dormia a noite inteira. Eu falei, nossa, bem que falam que o segundo filho é completamente diferente do primeiro, né? Mas aí eu já conhecia um pouco mais algumas coisas, já colocava alguns horários, né, que a gente vai colocando para facilitar o sono, a questão da rotina de sono, tudo, ritual do Uhum. sono. Eu já ia aplicando, então eu senti bastante diferença. Foram duas experiências completamente diferentes, em relação completamente diferentes. A primeira foi a experiência daquela mãe mesmo que nasceu e virei mãe, né? Quem sou eu agora? O que eu faço? Como é que dorme? A gente acha que bebê vai, foi como você falou, o bebê vai pegar, põe para dormir, mama e tá tudo bem. E não foi bem assim, não. E é muito comum, né? É muito comum. É verdade. Eu acho que é mais o comum o bebê não dormir a noite inteira do que ele dormir, né? É. Ele propriamente dormir a noite inteira. É. E uma das coisas assim que a gente tem que não ter essa expectativa, né? Porque se a gente tem expectativa de que o neném vai dormir a noite inteira, a gente acaba ficando mais ansiosa, mais nervosa com a situação, né? É engraçado você falar que com a sua segunda foi mais tranquilo, que a Carol comentou lá em cima, tá um pouco para cima dos comentários dela, ela falou que foi ao contrário, né? A primeira, que é a Alice, que hoje tem 5 anos, Alice, né? Ela dormia maravilhosamente bem. Ela foi a sortuda, ela disse, né? E já no segundo, que é o Lorenzo, que tá com 2 anos, eu acho, ele já não. Ela falou que aí o cuspe que ela tinha cuspido pra cima caiu na testa dela, porque ele deu todo o trabalho com sono. Né? Você vê que realmente, de um filho pro outro é bem diferente, né? Eu acho que envolve isso que você falou da expectativa. Por exemplo, eu tinha expectativa que na segunda filha eu também não ia dormir, eu também ia Hum, sofrer, ia ser pesado. E aí você fala, pô, peraí, minha expectativa estava lá em cima e foi menor, né? E da Carol provavelmente foi, eu vou dormir a noite inteira. Então, a gente se prepara para uma coisa e é verdade. a maternidade é assim, não dá para prever, não. São experiências, por isso cada filha é de um jeito, em tudo, né? É verdade. Acredito muito, não só em todas as partes da maternidade e no sono também. Hoje eu vejo por outro olhar. Eu vejo assim que o que eu preciso aprender com o sono do meu bebê, né? O que a Hum, minha filha, eu busco lá atrás ainda da minha primeira filha. O que eu precisava aprender com isso, né? E não é aprender literalmente do sono, não é estudar sobre o sono. O que a forma dela não dormir, querer minha presença, né? Querer que eu estivesse perto dela. O que que isso significa? O que eu posso aprender com isso, mesmo já tendo passado? E eu vejo uhum. muito isso. Eu, eu acho que a gente olhar para esse lado, a gente tira até um pouco desse peso, né? De eu não sei fazer, eu sou uma mãe que não aprendeu, uma mãe que não sabe, se sentir culpada. Olhar o que isso pode me trazer de aprendizado.
Acho que isso faz uma grande diferença. Nossa, muito legal, Dani, isso mesmo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. É. A Mila falando que quando precisa acordar cedo para trabalhar, a gente sente a diferença. Nossa, é verdade. E assim, como a gente estava falando da ajuda do pai, né? Você vê, a mulher, ela tem, se tiver, 3, 4 meses de licença maternidade, né? Então, assim, se parar para ver, ela volta pro trabalho igual o homem e muitas vezes fica com aquele perrengue do sono só para ela, né? E é A comum Mila tá me falando. piorar nessa fase da mãe voltar, né? Ela volta de 4 a 6 meses, é comum o sono do bebê piorar, porque ele sente essa ausência da mãe. Ele sente que ele não tem mais essa mãe ali o dia inteiro com ele. E aí ele vai compensar isso à noite. Ele vai querer a Aham. presença. Ele quer ela ali. Aí, quer dizer, sobrecarrega mais ainda a mulher, porque se era um bebê, de repente, que dormia muito bem, e ela começa a trabalhar, ele começa a acordar, ela tem esse fator que tá ali, precisa estar com o bebê e acordar cedo no outro dia. É pesado. Eu Difícil. passei por isso, A eu Mila... fiquei. Pode continuar falando. Não, eu sei a ler, né? Não, eu falei, eu passei por isso, porque eu trabalhei desde. Fiquei 2 meses em casa, e aí depois eu já fui pro trabalho. Então, era cansativo. Eu Nossa. ficava lá no trabalho e dormia pelo menos mais 1 ou 2 horas. Ela chegava lá, dormia, continuava dormindo, né? Tirava do berço dormindo, ficava dormindo e eu dormia junto. Só de manhã, depois da tarde, nos cochilos dela, eu não dormia, não. Isso é uma coisa que eu fiz muito, sabe? Nas sonecas, né, durante o dia, eu não dormia. Isso me fez muito bem, porque eu acabava cuidando de mim, né? Eu fazia exercício, eu ia ler, eu ia descansar de outras maneiras, mas eu não dormia. Então, acho que para mim fez bem, foi algo que valeu a pena. E aí, na segunda, eu repeti isso. E aí, já repeti intencionalmente. Como eu senti um benefício legal de não ficar dormindo no sono dela da tarde, na segunda eu fiz isso também e eu achei que foi muito bom. A gente recebe Muito muita legal. informação. O bebê dormiu, vai dormir, né? Não faz É, nada, a gente vai ouve muito isso, né? dormir. Só dorme, aproveita para dormir. E eu percebi, assim, é um sono picado também, né? Claro que se você estiver muito cansada, realmente, dorme. Pega uma soneca, né? O recém-nascido vai ter mais. Uma soneca e dorme. Isso. Mas nas outras, faz alguma coisa para você, sim, sabe? Vai tomar um café sozinha. Já é uma forma de você se cuidar. Vai ler, vai pentear o Verdade. cabelo, vai fazer um exercício. Isso faz muito bem. Faz a mulher, mesmo ali com o recém-nascido, ela se olhar, né? Porque senão ela dorme, ela perde a noção do quanto ela dormiu, o corpo não descansou. É um sono picado. É verdade. Faz sentido mesmo, Dani. Deixa eu ver aqui. A Mila falou, eu também não confiava em outra pessoa. Depois comecei a mostrar vídeo para o meu marido me ajudar. Olha só que interessante, né? Que a Carol falou lá em cima, né? Que muitas vezes a própria mulher não dá espaço para o marido ajudar também, né? Que a gente não confia, assim, que ele vai talvez fazer do jeito que a gente acha melhor, né? Que ele não vai saber. Aí ela continua, a Mila. Depois ele ficou mais confiante em cuidar também. E eu conheço essa família e esse pai, ele é bem cuidador mesmo. Hoje a Camila conseguiu deixar ele bem cuidador mesmo. Foi sucesso. A Carol aqui contando, Mila, eu carrego até hoje isso. Poupo ele nas madrugadas porque eu tenho sono leve e eu acordo. Olha só, tá vendo? Gente, eu achava que eu tinha problema, porque minhas amigas tudo falavam que eu não ia dormir mais. E com a Alice eu precisava acordá-la, porque meu peito estava doendo. Olha só, vê como que foi diferente, né? Aí a Kênia conta aqui também. E eu que recebi a orientação de ter que acordar o Lucas de 3 em 3 horas para mamar. Nossa, acordar a criança. Ou seja, mesmo se ele dormia, eu acordava. A pediatra do Rio, olha, do Rio de Janeiro, que disse para ela que ela tinha que acordar por causa do desenvolvimento do cérebro. Então, até os 3 meses eu acordava de 3 em 3 horas, mesmo à noite. Nossa. Aí hoje é tranquilo. Eu nem gosto de falar que ele Mas dorme a você noite melhorou, toda, porque quando falo ele acorda. É bem isso mesmo. Não pode elogiar, né?
eu já vi duas linhas, né, falando sobre isso, que o ideal é você acordar se o bebê não tá tendo um peso ideal, no peso corretamente, então você tem que acordar para amamentar. Mas se o bebê tá tendo um peso e tá ali se desenvolvendo normal, não precisa. É padrão do Uhum. bebê, né? É padrão dele de dormir a noite inteira, dormir de 3 em 3 horas. Normalmente ele já acorda de 3 em 3 horas sozinho, né? Mas tem mãe também que é recomendada, os médicos falam pra acordar. Mas se o bebê está se desenvolvendo de forma legal, tá ganhando peso, não tem necessidade, Uhum. né? Então, o Marcos foi. Ela falou, Ai, "Ah, o Lucas acorda toda hora à noite. É assim, né? O Marcos foi prematuro, né? E aí, logo no hospital mesmo, ele dormia muito, muito, muito. Não acordava de jeito nenhum, o dia inteiro, a noite inteira, né? Assim, nos primeiros dias, dentro do hospital ainda, né? E eu cheguei a perguntar para uma pediatra que passava, assim, fazendo, examinando as crianças, tá? Os bebês. Eu perguntei para ela, ele dorme muito, né? Tem algum problema com ele? Porque ele dorme demais. Porque as pessoas vinham visitar, né? E eles queriam que ele acordasse para ver de olhinho aberto, aquela coisa, né? Você que sabe, né? E aí eu fiquei querendo, mas ele dorme tanto, né? E ela falou, não, é porque assim, ele é prematuro, então ele tá um pouquinho mais cansadinho, mas pra que ele teve um pouco de sofrimento também, né, no parto, assim. Então ele tava meio fraquinho, mas ele ficou bem, assim, isso foi só um cansaçozinho, assim, digamos, né? E ele precisou de um pouquinho de oxigênio, assim, sabe? Ela falou, não, mas é tranquilo, ele só tá um pouquinho fraquinho, mas é normal, ele vai acordar depois pra mamar. Mas ela não me orientou assim a ficar acordando ele, não. Aí depois, quando veio pra casa, aí quando veio pra legal. casa, ele passava boa parte do tempo dormindo. Mas ele acordava pra mamar, sim. Ele era bem guloso, por sinal, viu? Ele acordava assim de 2 em 2 horas. Eles falam que Ele acordava de 2 em 2 horas e era essa dinâmica. Ele ficava 40 minutos no peito. Aí é engraçado, porque a minha mãe falava isso de mim. Porque eu fui aqui e mamei mais em casa. Nós somos em 3 irmãs. E ela conta que eu mamei até 1 ano e 4 meses. E as minhas outras irmãs, bastante, né? Pra época é bastante. E ela. E as minhas irmãs não, 1, 2 meses as outras, né? Então eu fui assim, recorde, assim. E aí ela falava que eu ficava 40 minutos no peito. E é engraçado que o meu filho repetiu isso. não, Ela falava, você não dava trabalho. mesmo Ela falava, tempo. né? Você não dava trabalho, porque você ficava 40 minutos mamando, depois te colocava no carrinho, você estava satisfeito, você ficava tranquila. Né? E com ele foi assim também, porque ele mamava 40 minutos e depois ele dormia, mas assim, umas 2 horas, não chegava a 3 horas, não. Ele já acordava e ia de novo, aquele processo. Eu acho que também eu acostumei com essa dinâmica, Ia de sabe? novo. Então, na hora de dormir, à noite teve noites assim que Eu ele chegou a 4 horas, um pouco mais, mas era assim, sempre tava ali. Mas era mamou, dormia. Ele nunca foi de chorar. Eu acho que também pra mim foi mais tranquilo, porque ele não chorava. Ele grunhia. Só fazia. Aí pronto, já mamava, dormia de novo. Por ele não chorar, A minha isso segunda facilitava, filha, eu acho. Hã? a minha segunda filha, ela para mamar de madrugada, quando ela acordava, os primeiros dias ela acordava de 3 em 3 horas certinho. Acho que com um mês mais ou menos que ela passou, ela não acordava. Eu acordava com ela dormia do meu lado, com a mão na boca. Ela ficava, sabe, Olha. comendo a mãozinha assim, né? Completamente diferente da primeira, né? Que chorava a noite inteira. Acho que Nossa, os vizinhos falavam, essa mãe tá batendo na criança de madrugada, porque só chora. que engraçado, né? Mas ela era assim, também não fazia Olha barulho, só. não. É engraçado. Eu acho que isso ajuda bastante a criança. Ajuda, porque o choro, ele deixa a gente mais nervoso, né? Ele agita a gente, né? Assim, é mais difícil lidar quando a criança chora, né? Mesmo que as necessidades, entre aspas, sejam as mesmas, né? Porque ele acordava pra mamar também, acordava bastante. Mas eu acho que o fato Sim. de não ter o choro, acho que o choro ele deixa a gente mais tenso mesmo também, né? Daquele desespero de parar logo, ou que você falou, que os vizinhos vão pensar, né? Assim, Vou acordar a casa inteira, vou acordar todo mundo, né? então, Tem essa preocupação, né? A gente não pensa só, deveria pensar só na gente e no bebê, né? Mas a gente tem essa é preocupação, né? verdade. De, o outro, como é que vai ser, né? Família, às vezes a mãe tá junto, né? A mãe e a sogra Aham. ajudando. Então, assim,
Deixa eu ver que horas são. A gente tem 10 minutinhos. É, você quer concluir alguma coisa ou você quer já me falar a sua frase para a gente concluir a sua mensagem? Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre esse tema para as mães. Qual que seria a sua mensagem assim para Não, eu fechar? acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que Falou? tudo que eu experienciei com as duas, voltou? Voltou, voltou. Agora voltou? Ixi, tá falhando. Voltou. A mesmo, sabe? Tá falhando? Deixa eu ver se eu mudei. Eu tô te ouvindo. Agora sim. Melhorou. Eu mudei. Peraí, deixa eu acender a luz aqui. Eu mudei Aí. de luz, é o ponto que eu tava. Da mãe, confiar nela, sabe? Eu acho que é muito importante a mãe confiar no, sabe? Ela tem que ter o conhecimento, é importante ela aprender, mas ela confiar nela, sabe? De que o que ela tá fazendo é o que o bebê precisa, ela sabe cuidar do bebê, então não tem que se preocupar. Existem bebês que vão ter mais dificuldade em pegar um sono, em dormir, né? Pode fazer os ajustes, mas vá com isso, né? Não se culpar, não se julgar de que não é uma boa mãe, de que não sabe o que está fazendo. Eu acho que isso ajuda muito a manter a calma e a gente passar essa calma para os nossos Verdade. bebês. Isso até facilita até eles dormirem mesmo. Então, e aprender, né? Fazer a leitura, como eu falei aquela hora, do que o bebê quer passar para essa mãe, né? O que esse bebê veio fazer aqui com ela, né? O que um precisa ensinar para o outro? Será que mais, né? Aí é a individualidade de cada família, de cada mulher. Mas eu acho que a gente pode olhar para o som do bebê para isso também, né? Saber que a mãe tem força, saber que vai passar, que esse bebê vai dormir a noite inteira, que ele vai ter maturidade dele, que é uma fase que ela tira então um aprendizado dessa fase, né? Porque passa. E aí muita gente até pode falar, ai, sentia tanta falta. É o momento que ela tem com o bebê ali, né? É um momento que ela pode estar em completa conexão com o bebê. É difícil da sono, dá olhar essa parte de poder se conectar, né, com a criança. Eu acho que essa é uma mensagem que é importante, a gente olhar um pouquinho diferente para isso. Outro dia, só lembrando, né, falando disso, eu lembrei de um dia que eu acordei para amamentar, eu falei, nossa, tô cansada, eu tô muito cansada. E aí eu falei, mas eu escolhi ser mãe, né? É o meu papel ser mãe, é o meu papel cuidar da minha filha. Eu escolhi amamentar, eu escolhi passar por isso. E faz parte, né? Faz parte do processo. Faz parte eu não dormir, né? É natural da mãe, né? Passar por esse período. Vai ter um outro. E não se comparar, né? E não se comparar. Não se comparar com essas histórias de que o meu bebê vai dormir 12 horas direto. E não existe isso em recém-nascido. Nem é recomendado que. Em recém-nascido mesmo, né? Não tô falando de ali passando 1, 2 meses, que vai, ele vai entrando numa rotina, mas não acreditar que o bebê vai dormir a noite inteira. E olhar para ele, olhar para o bebê, para as necessidades dele e saber que é o papel dela. É o papel de mãe cuidar, é o papel de mãe zelar, é o papel de mãe atender as necessidades do bebê. E se a gente escolheu, né, que a gente faça com muito amor, né? E saber que vai passar. E passa. Passei pela muito difícil, 1 ano e meio, e passou mesmo. E passa. É isso. Eu acho que a gente olhar para mudar um pouquinho essa visão, né? É Do nosso verdade. sofrimento. É verdade. E ver que você saiu uma pessoa mais forte disso também, né? Dessa experiência, né? O aprendizado, como você disse, né? Que é tão grande, né? A gente sai, a gente sai, sim, a gente sai. E como, ai, que ruim que eu fiz, o que eu tô fazendo de errado? Por que com o filho do outro funciona como eu não funciona? Inteiro o meu não dói. Não, olha lá, sabe? Uma coisa que eu vejo muito quando você tá ali com o bebê, fala pra ele, sabe? Olha, a mamãe tá aqui perto de você, tudo bem,
vou te colocar pra ficar bem. Pode falar isso pro bebê, né? Isso traz segurança pra ele, né? De que você vai estar ali. Ele não sabe, né? Ele ficou 9 meses lá, 10 meses com a mãe grudado. Por que que ele vai querer estar longe É dela? verdade. Travou, né? Ele quer estar com ela, ele quer sentir o cheiro, quer sentir o batimento cardíaco dela, o calor da mãe. E aí ele vai se adaptando aos É poucos, né? verdade. E o aprendizado, acho que tudo na maternidade é aprendizado. Outra coisa que eu acho importante é a gente não achar que só vai ser bom depois que passar essa fase. Verdade. Ai, essa maternidade vai ficar depois que eu passar a dormir a noite inteira. Poxa, no meu caso, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio acordando a noite inteira. Será que Nossa, esse 1 ano e meio não teve lado nossa, bom? é verdade. Será que foi, não é? Será esperando eu dormir a noite inteira para eu aproveitar o sono do meu bebê, eu aproveitar. E é o que a gente fala, não é o bebê que não dorme, né? É a gente, né? Ele praticamente não acorda, né? Ele vai lá, mama, chora, mama e volta, né? É a É gente que não verdade. dorme, né? Então a gente não sobrecarregar a criança. Seu filho não dorme. Não, seu filho tá lá deitado, ele só tá, ele continua dormindo. Ele vai mamar ou vai querer um colo e vai continuar dormindo. Quem vai ter que ficar É, acordado é você. Quem vai ficar ali acordada fazendo sua função é você. E a gente, isso é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Até nessa questão do parto, tá falando, assumir o nosso papel de adulta, né? Da situação. A adulta ali e é minha função. É minha função. Eu escolhi estar ali. E o bebê não tem culpa de nada. Não vamos colocar essa carga na criança. Não vamos sair falando por aí, meu filho não dorme, meu filho. Não põe a culpa nele, né? Não joga esse peso em é cima dele. verdade. É nossa responsabilidade. Eu acho que vale a pena a gente ter É esse outro verdade. olhar, né? A gente colocar o bebê lá, falar, agradecer de estar o seu bebê ali com você, né? Mesmo te chamando, agradecer que você pode levantar lá, amamentar ou não, né? Dar uma mamadeira pro bebê, que ele tá pedindo o seu calor, você pode acolher o seu bebê, você pode dar o seu amor para ele ali. A gente quer tanto, né, na gestação, ai, meu bebê, isso e Verdade. aquilo. Aí a expectativa, vou dormir a noite inteira, mas a expectativa da mãe real, a expectativa do bebê real, é um bebê que acorda, um bebê que precisa de você. Então acho que é bem por aí. Acho que a gente pode Ter pensar esse outro nisso, olhar, né? esse outro olhar, que faz a maternidade Isso. ser mais leve, né? Mais É. responsiva. Porque assim, a maternidade, ela tem vários desafios. Ser mãe, só de você ser mãe, você já vai ter um aprendizado assim, constante por muitos anos, provavelmente até o fim dos nossos dias, né? E vão ser muitos desafios. Mas a forma como a gente olha para esses desafios é o que vai acabar determinando se vai ser leve ou não, né? Ai, tem 27 segundos. Isso mesmo. Mas é isso, eu vou encerrar, porque já tá começando um reloginho aqui, ó, do Instagram. Ai, Dani, obrigada, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação. Foi ótimo, adorei conversar com você, conhecer mais sua história.